explicando, né, toda aquela questão que estava acontecendo, aquela coisa diferente e nova para nós, né, e nós não tínhamos noção do impacto disso ainda, mas a preocupação era muito grande. E o deputado Pedro, ele é médico, né, então é muito ligado à área da saúde, e de lá para cá ele tem se dedicado muito a essa questão da Covid, do coronavírus, da Covid-19, e tem atuado em vários projetos ligados a essa questão, né, e agora ele é relator de uma medida provisória número 1026/21, né? Essa medida ela facilitará a compra de vacinas, insumos e outros artigos para aplicação da vacina contra o Covid-19. Ele está trabalhando todo o final de semana como relator, porque são, se não me engano, são mais de 150 emendas que foram apresentadas. Ele precisa apresentar hoje esse relatório à Câmara para que quinta-feira possa ir à votação. Então, não vamos espichar muita conversa, a gente vai falar direto com o deputado Pedro Westphalen, porque ele está correndo contra o tempo e, com certeza, um final de semana muito atribulado, mas uma ação extremamente importante, novamente, por parte do deputado Pedro Westphalen. Deputado Pedro Westphalen, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, deputado? Bom dia, Miguel, muito prazer em falar contigo, Tupã, mandando um abraço para toda a região e para o mundo. Estamos aí na internet, né, Miguel? É verdade. Isso aí vai para todos os lugares. E eu quero agradecer à Rádio Tupã, desde março do ano passado, quando fizemos aquela entrevista, me lembro bem, uma entrevista longa, abordando esse tema que começava a abalar o mundo, e esse ano abalou muito mais ainda, se expandiu, atingiu a economia, mais de 2 milhões de mortos no mundo, nós já aqui no Brasil, praticamente 240 mil mortos, né, pessoas infectadas, pessoas com consequências em relação a essa que é a maior pandemia dos últimos 100 anos e totalmente diferente, né? Ela vem se modificando ao longo do tempo, os conceitos que se tinha a respeito da pandemia no começo era que era infecção respiratória, hoje se sabe que é uma patologia sistêmica e a cada dia nós temos alguma novidade. Por isso, a corrida pela vacinação ela é muito importante, tanto que de maneira inédita se conseguiu em um ano produzir várias vacinas com vários tipos de ação, umas do RNA, outras com vírus inativada, cada uma fazendo um imenso esforço e um grande investimento financeiro para que nós pudéssemos ter agora o acesso a essas vacinas aí. Mas nós temos aqui no Brasil entraves burocráticos muito grandes que impedem, muitas vezes, a comercialização com outros países que já estão produzindo a vacina, que já estão em estágios avançados, mas que precisava realmente fazer com que o instrumento, e felizmente o governo fez essa medida provisória, prevendo a desburocratização para a aquisição da vacina, de insumos, de informação, de treinamento, qualquer instrumento que for para facilitar o combate ao coronavírus nessa medida provisória, que veio muito bem feita, muito enxuta, ele é muito bem-vindo. Ao mesmo tempo, você sabe que eu fui designado sexta-feira e teria que apresentar o relatório na sexta-feira. Era humanamente impossível analisar 156 emendas, são 156 emendas de senadores e deputados, e todas elas importantes, e pedir, então, para que se fizesse hoje à tarde, que foi concedido pelo deputado Arthur Lira. Aliás, quero agradecer ao deputado Arthur Lira a confiança e me designar relator e também pautar essa que é uma medida provisória extremamente urgente. Nós estamos em guerra mundial contra o coronavírus, né? Então, à medida que nós criarmos legislações que facilitem esse combate, nós vamos evitar que novas cepas, novas variantes apareçam. Então, ela vem ao encontro da necessidade do tempo da população em ter a sua vacina e contra a burocracia que atrasa esse tempo. Nessa questão emergencial, algumas questões têm que ser superadas e nós vamos fazer um relatório que eu espero sirva realmente para nós termos mais uma arma contra esse vírus que é realmente traiçoeiro e está levando mais de 2 milhões de vidas no mundo inteiro. Deputado, são 156 emendas, como o senhor relatou. O senhor já conseguiu visualizar todas elas para terminar hoje à tarde o seu relatório? Já visualizei, já analisei, estou revendo aqui. O que teve de interessante nessas 156 emendas é que nenhum jabuti. Jabuti é quando se coloca num projeto, numa medida provisória, num projeto de lei, alguma coisa que não tem nada a ver com ele.
Então aí se vê a responsabilidade do Senado e da Câmara Federal em focar no projeto as emendas. Evidentemente que muitas delas não vão ser acatadas, né? As que causam a inconstitucionalidade, as que causam, né, a despesa que não se pode absorver, mas todas elas focadas em tentar ajudar de uma maneira ou de outra, facilitando o processo. Isso facilita o nosso trabalho também. Por isso nós fizemos em grupo as emendas, que dizem respeito a um artigo, outras em outro artigo, mas se vê que todas elas são realmente centradas no projeto. Isso é muito importante. Mas é muita responsabilidade, né? Sem dúvida. Bem, as pessoas podem pensar, pô, mas se essa emenda for aprovada e facilitar a entrada de produtos ainda não homologados pela Anvisa, pode diminuir a importância ou desvalorizar a Anvisa. A Anvisa chegou a conversar com o senhor sobre essa medida? O senhor chegou a conversar com eles? Como é que o senhor avalia isso? Estou conversando com todos os segmentos. A Anvisa é um órgão extremamente importante, ela precisa participar do processo, ela tem que participar, mas ela tem mecanismos que amarram a própria Anvisa, e nós temos que dar segurança jurídica para a Anvisa, mas ela tem que ter realmente um tempo mais rápido para poder fazer as validações. Aliás, ela faz, recentemente, em 3 dias, liberou a importação de vacinas, coisa que levava 60 dias pela legislação atual. Nós vamos tornar isso legal agora, né? Mas a minha ideia é dar um certo prazo para a Anvisa, mais curto, para que não seja uma coisa automática, mas tem que passar pelo crivo da Anvisa, sem dúvida nenhuma. Pela medida provisória, somente quando em casos de emergência poderá ser feita essa aprovação, digamos assim, recebermos antes da Anvisa passar todas as fases, ou isso poderá ser estendido a qualquer vacina? Não, as vacinas que tenham sido nos seus países de origem testadas já na fase 3, que atualmente, para importar ou para comprar uma vacina, ela tem que ser testada no Brasil. Aí nós só temos a Janssen e Janssen, a Sinovac e a Coronavac e a AstraZeneca. Na realidade, nós já temos a Sputnik testada no país dela, temos aí a Pfizer e a Moderna dos Estados Unidos, temos a canadense, temos vários países já testadas e aplicando as vacinas emergencialmente no seu país. O outro mecanismo que vem nessa MP é a dispensa de licitação, né? Que é um problema imenso aqui no Brasil, burocrático. Isso aí pode ser por preço, evidentemente, com os mecanismos de controle num país que, infelizmente, nessa pandemia, quando o governo federal enviou milhões de reais para os estados e municípios no combate, muitos deles foram desviados criminosamente, né? Por governadores, por secretários. Isso aí é notícia nacional, mas, de qualquer maneira, nessa emergência, nós vamos ter que ter, nos órgãos de fiscalização, um olho mais atento, porque a dispensa de licitação é muito importante nesse momento. Perfeito. Bem, o senhor vai entregar o relatório hoje à tarde e a sua expectativa é que ele seja já votado na quinta? Eu vou estar pronto para ser votado na quinta-feira. Como se trata de uma medida provisória dessa dimensão e com esse número de emendas, no pós-carnaval, quer queira, quer não queira, o Brasil parou nessa época, nós não paramos nós, porque não podíamos parar, né? E ali eu estou muito feliz por não ter parado, porque estou cumprindo com a minha função aí de participar nesse momento muito importante para o Brasil. Mas como se vota virtualmente, pode se votar quinta-feira. Eu acredito que nessa semana e na outra nós matamos essa charada assim. Isto aprovado, deputado, quando, na sua expectativa, nós poderemos ter outras vacinas, como o senhor citou aí, a Sputnik V, entre outras, já sendo vindo para o Brasil? O Brasil já está negociando com a China, com a Rússia, 10 milhões de vacinas da Sputnik. Nós precisamos dessa medida provisória para poder te dar um exemplo, né? Uhum. A Índia tem vacinas também produzidas que não estão testadas aqui no Brasil, mas já foram testadas lá. Aliás, a Índia é um dos maiores produtores de vacina do mundo, com qualidade. Agora, se você vai ver toda aquela burocracia da boa prática de fabricação, fazer a fase 3 aqui no Brasil é mais um ano, e nós não temos um ano. A população não tem um ano para esperar. Nós temos que impedir que as pessoas continuem morrendo e adoecendo.
Isso está aprovado, vindo essas vacinas. Que expectativa o senhor tem para que a população brasileira comece a ficar imunizada da Covid-19? Olha, durante o ano de 2021, com certeza, né? Se nós conseguirmos dar essa celeridade, nós temos a Fiocruz pronta para produzir 100 milhões de vacinas até julho, o Butantan da mesma maneira, se continuar recebendo os insumos, com essas facilitações, nós vamos abrir para a Pfizer, para a Moderna, para a Janssen, para as vacinas da Índia, e aí depende da velocidade da velocidade e da disponibilidade de insumos farmacológicos ativos e de vacinas, né? Perfeito. Deputado, eu sei que Mas acho que até julho nós vamos ter. Nós temos que começar o inverno com a faixa de risco vacinado, sem dúvida nenhuma. vamos conseguir, torcendo para que é isso. Bom, deputado, eu sei que a sua agenda está extremamente corrida, quero agradecer a sua gentileza de nos atender nessa manhã, porque precisávamos lhe ouvir sobre essa medida provisória, que ela é fundamental para o Brasil, ela vai mudar o ritmo da importação das vacinas e da disponibilidade delas para a nossa população, e o senhor é o responsável pelo ser o relator, passou o final de semana trabalhando, ainda está trabalhando, e a gente agradece a sua gentileza de nos atender, esclarecendo um pouco mais sobre essa questão. Vou deixar o microfone à sua disposição, se o senhor gostaria de ampliar mais algum detalhe, e é claro, com uma expectativa de que em outros momentos possamos ouvir aqui também. Miguel, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, a gente poder abordar com muita tranquilidade um tema dessa magnitude, dessa importância. Eu fico muito feliz de poder dar um fio de esperança para a nossa comunidade e demonstrar que a Câmara Federal está funcionando e funcionando bem. Na pandemia, nós respondemos bem aos anseios da sociedade, continuamos trabalhando, sem alarde, sem discurso, sem falácia, sem gritaria, mas trabalhando fortemente, dando resultados aí à comunidade. Fiquei muito feliz porque na semana passada nós conseguimos fazer uma emenda no projeto do deputado Brito, do PSD da Bahia, e incluímos aqui o projeto 13.992, que pagava os hospitais. Nós conseguimos incluir esse projeto na Lei do Brito. Perfeito, muito bem. Bom, eu sei que a sua agenda está tocando aí bastante aí. O senhor vai ter muita história para nos contar, né? A gente vai esperar poder lhe ouvir aí. Enquanto tiver passado essa correria, com certeza o senhor vivenciou uma experiência única, né? E que terá muito a nos contar. A gente vai contar com a sua companhia aqui em outras oportunidades. Um abraço, deputado. Até a próxima oportunidade. Vamos fazer uma ao vivo aí, Miguel. Vamos fazer uma ao vivo aí, Tupã, vou te visitar. Aí vamos ter uma conversa realmente abordando temas importantes. Nós estamos avançando bastante aqui em Brasília. Tá bom? Sem dúvida. Um abraço, bom trabalho, deputado. Obrigado, Miguel, pela oportunidade. Grande abraço. 9h46, Pedro Westphalen, que é o relator dessa medida provisória, a 1026, é uma medida revolucionária, ela vai mudar o sistema de avaliação das vacinas, né, por parte da saúde pública, fazendo com que as vacinas que estejam aprovadas em outros países e outros órgãos reconhecidos mundialmente possam ser, na condição de emergenciais, importadas e aplicadas na população brasileira e, claro, depois elas passarão pelo processo de avaliação da Anvisa normal, né? Isso é uma coisa emergencial, né? Isso está sendo colocado bem claro aí. E essa medida provisória, quem é o relator é o deputado Pedro Westphalen, e ela vai ser votada na quinta-feira. A expectativa dele é que essa semana esse assunto seja concluído e que rapidamente possa, então, disponibilizar outras opções. E os especialistas falam há muito tempo de que os países não podem ficar reféns de uma vacina porque não vai ter condições de atender a toda a população, especialmente um país populoso como o Brasil, com um fornecedor só. 9h47, você teve a oportunidade de ouvir Pedro Westphalen, deputado federal pelo Partido Progressista, relator da medida provisória 1026, que facilita a compra de vacinas, insumos e outros artigos para ampliação da vacinação contra a Covid-19